sigamos, né? Aquilo que a gente veio buscar de bem. A gente agradece a oportunidade de estar aqui e nós pretendemos fazer algumas reflexões. Quando a gente fala assim, buscar, né? Tem uma passagem de Jesus que foi registrada por Mateus e também foi registrada pelo evangelista Lucas, que fala um negócio que todos nós sabemos. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Então, essa passagem de Mateus está lá no capítulo 7, versículo 7 em diante. E ela foi registrada, foi marcada por Allan Kardec nos seus comentários no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec vai fazer uma análise para nós no capítulo chamado Buscar e Achareis. Eu quero fazer já uma pergunta. Vocês já pensaram em Jesus hoje? Acho que todos pensamos. Não sei se vocês prestaram atenção na música, na penúltima música. Tem um refrãozinho que fala o seguinte: quando eu penso em Jesus, só quero amar. Então, se nós pensamos hoje verdadeiramente em Jesus, então necessariamente tem que ter surgido em nós um sentimento de amor muito grande. Porque se não surgiu, eu não estou efetivamente pensando naquele mestre amado que nos amparou e nos ampara continuamente. Mas por que às vezes, eu estou com menos aqui, às vezes fazendo barulho, mas está tudo certinho. Por que às vezes a gente não consegue estar tão ligado, né, nessas energias maravilhosas que Jesus nos oferece? Tem uma lição de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, é a primeira lição, que o nome dela é Se Tiveres Amor. Que a gente poderia aproveitar o refrão da música se pensarmos em Jesus. E para a gente falar rapidamente o que a lição aborda o seguinte: quando a gente tem amor, nós enxergamos o mundo à nossa volta de maneira diferente. E onde que isso nos toca? Eu estava fazendo uma reflexão, mas tem uma passagem de Pedro, né? Pedro, que foi apóstolo de Jesus, ele também tem cartas. Tem cartas de Paulo, tem duas cartas de Pedro. Num determinado versículo da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, ele fala o seguinte: nenhuma profecia das Escrituras tem particular interpretação. Ou seja, quando a gente vai ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, não tem nenhuma coisa específica, isso é tal coisa exclusivamente. Então, ela abre para nós um campo de raciocínio, quando a gente vai estudar os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos convidou, essa lição que a gente está falando hoje, pedir, buscar, bater, Jesus é uma palestra, é uma preleção que Jesus fez lá no Sermão da Montanha, a historinha lá que fala das boas-aventuranças. Então, seguindo os capítulos, tem as falas de Jesus ainda nesse sentido. Aí a gente começa a imaginar o seguinte: da forma como a gente não tem amor muito aflorado ainda, a gente começa a ver o mundo com um punhado de defeitos.
E aí já começo a fazer uma reflexão antes. Todos nós estamos presenciando andarilhos nas ruas, pessoal mexendo nos lixos para pegar latinha de milho, alguns chegam até a mexer nas casas, mexer em padrão de energia, estão convivendo com isso. E temos também aqueles que estão vinculados ao vício e ficam naqueles locais lá onde outros se encontram também com o mesmo vício. Em alguma cidade eles falam de propaganda, tem esse negócio todo aí. Por que eu estou mencionando isso? É porque a gente olha para esses companheiros, esses irmãos, sabe da existência dele, mas jamais que fique longe. A gente tem uma certa repulsa. E, de alguma forma, eles são pedintes, não são? Passa na nossa casa, pede comida, pede tal. Então, eles são pedintes. Os andarilhos, não necessariamente os andarilhos são iniciados, mas os andarilhos lá na rodoviária, tem muita gente naquela praça lá, na Praça Sérgio Pacheco, então o pessoal leva sopa. E eles estão sempre demandando alguma coisa nos sinaleiros. Eu fiquei pensando o seguinte: qual que é a diferença daquele que está lá pedindo na nossa porta e nós que estamos pedindo para Jesus? Somos todos pedintes, com diferenças monetárias diferentes, com situações monetárias diferentes, nós estamos pedindo. E geralmente nós estamos pedindo aquilo que está nos afetando primeiro. Aquele pedinte que está na rua, ele não teve o almoço de ontem, não teve a janta de ontem, está pedindo alguma coisa para ele aqui hoje. Nós estamos com uma dor aqui, uma dor ali, estamos pedindo um plano mais alto para nos curar. Concordam que nós somos pedintes? E aí entra a questão do amor de Jesus. Será que o plano espiritual do bem, do amor, está nos tratando, a cada um de nós, conforme a gente trata os outros pedintes que nos abordam? Entenderam a pergunta? Nós estamos tratando aquele companheiro como irmão necessitado ou como um incômodo? E aí os Espíritos de Luz estão nos tratando como companheiros, irmãos necessitados ou como incômodos para eles? Entenderam onde que eu estou abordando? Aí, nessa reflexão, a gente começa a perceber que a gente vem à casa espírita recebendo essa luz maravilhosa, essa energia maravilhosa, que nos envolve a todos, esse abraço afetivo dos irmãos espirituais. Vamos receber um passe, nós estamos todos recebendo um passe. E mais que naturalmente nós vamos sair daqui e continuar a nossa vida da mesma forma. Raros de nós vamos fazer grandes transformações. E onde novamente vão surgir eventuais distúrbios, seja de saúde, seja de relacionamento, seja de situações. Para quê? Para nos alertar, vai procurar socorro, vai no médico, vai na casa espírita. Percebem que eventuais dificuldades que nós estejamos passando, na verdade, são chamamentos. E esses chamamentos, cabe à nossa interpretação. Olha, vou pegar um remédio.
seja um passe, seja água purificada, seja um remédio, seja vibrações, seja tratamento. Mas o que me compete? O que me compete fazer? Mudar o quê? Quando a gente vai no médico, as mudanças geralmente são a alimentação, né, a hábito alimentar, exercício físico, ele sempre está receitando alguma coisa, algum remédio para controlar alguma coisa, não é? Agora, naquilo que nós estamos recebendo aqui hoje, qual que é o remédio efetivo? Nós estamos recebendo o alívio, mas qual que é o remédio efetivo para os nossos dias, não é só para hoje? É a nossa transformação. Esse é o remédio. Então, normalmente a gente quer ficar livre da dor, livre do problema, e nós estamos procurando solução e vamos ficar livre dele, mas qual é o remédio que nós estamos tratando para nós mesmos para não ter aquele problema novamente? Então, isso está bem claro para todos nós que cabe a cada um de nós a transformação. Mas aí a gente começa a avaliar, então, que à medida que a gente vai entendendo melhor o que é o pedir, o que é o buscar e o que é o bater, nós também vamos mudando o nosso pedido. Por quê? Tem uns estudos aí que falam o seguinte: aquilo que a gente pede primeiro está de acordo com a nossa primeira necessidade. Normalmente a gente não pede algo para daqui a 1 ano, a gente pede algo para a primeira necessidade. Porém, cabe a nós planejarmos as nossas necessidades, o que eu vou precisar no meu futuro. Aí a gente escuta, por exemplo, a Terra está passando por uma transformação, vai tornar planeta de provas e expiações, de provas e expiações de um planeta de regeneração, e aqui só vão ficar aqueles que já estão em fase de transformação. Já escutaram alguma coisa nesse sentido? Às vezes tem palestras nesse sentido também. Aí vem um alerta, às vezes até uma determinada pressão para assim, se você não melhorar, você vai para lá, para aquele outro lugar. Mas se a gente pensar somente nessa abordagem, será que não seria o mesmo raciocínio dos nossos irmãos? Assim, se pecar, vai para o inferno. Aí, o que significa essa transformação? Esse planeta nosso está numa transformação, mas essa transformação compete a cada um de nós para colaborar para que esse planeta mude. Então, a primeira coisa que nós devemos colocar nos nossos pedidos, já que pedi e obtereis, a primeira coisa que nós deveríamos colocar no nosso pedido é o seguinte: Senhor, me dê clareza para eu me libertar das minhas amarras com a matéria. Me dá caminhos, me dá luz para eu entender melhor essa maravilha que é o seu mundo. E aí, Jesus estava com os apóstolos, avisando para eles, que ela estava chegando o momento do sacrifício, né, da crucificação e tal. Eles estavam reunidos, muita gente chama lá de última ceia e tal, mas eu sempre imagino que a última ceia não deveria ter sido aquela ceia do quadro Michelangelo, do Leonardo da Vinci. Ali o quadro da última ceia, tem uma mesa comprida, todos os apóstolos, né? É um quadro maravilhoso e que, até eu estava pesquisando na internet, ele foi pintado num mural numa parede,
de um refeitório de um seminário lá, de uma coisa religiosa lá na Itália. Então, na parede do refeitório, ele fez uma ceia. Olha que maravilha. Então, o pessoal do seminário chega lá e está lá com o quadro da Santa Ceia, mas na parede, no mural. Muito grande. E aí, eu fico imaginando que na época de Jesus, efetivamente, como é que o pessoal lá do Oriente Médio, daquela região ali de Israel, da Judéia, onde ele ficou ali, como é? Tem móveis, tem aquela mesona grandona? Provavelmente eles sentaram no chão, acomodados ali entre si, em volta de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou, gente? Gente, todo mundo sentado no chão, batendo um papo de Jesus, ele pegou o pão, entregou e tal. Pensou que coisa maravilhosa, que ambiente maravilhoso. E aí, Jesus começou a falar assim, gente, eu vou falar com as minhas palavras. Está chegando a minha hora, eu tenho que dar o testemunho e vou partir. Vou preparar a outra morada, há muita morada na casa do meu pai. Então tem vários ensinamentos nesse sentido aí, e até eles estão tem até um capítulo do Evangelho do Espírito Santo que fala especificamente lá, muitas moradas na casa do meu pai. Eu vou lhes preparar o lugar, e quando estiver pronto, eu vou receber vocês. Eu fico pensando a cena dos apóstolos lá, de que ele está falando? Ele está indo, vai nos deixar? Nossa, mas que é isso? Nós vamos ficar sozinhos, e agora? Então, nessa lição, há muitas moradas na casa do meu pai, ele começa da seguinte forma, Jesus começa da seguinte forma: não se turne os vossos corações. Ele já começou falando isso, porque ele falou assim, gente, não se preocupe, eu estou partindo. Assim, opa, você falou para não preocupar, então tem coisa aí. Aí, por que eu estou mencionando isso? É porque quando ele falou que há muitas moradas, que ele ia preparar o caminho e estava esperando a gente, o Tomé falou o seguinte, mas o senhor não deu o caminho para nós, como é que nós vamos chegar lá? Aí vem aquela fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao meu Pai se não for por mim. Então, gente, os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas dificuldades, não tem solução se não for com Jesus. Nós podemos receber alívios, podemos receber o refrigério para os nossos sofrimentos eventuais, mas se a gente não se apegar aos ensinamentos de Jesus verdadeiramente, nós vamos continuar pedintes. Por que eu estou dizendo isso? Então, nos nossos pedidos, lógico que aqui que está nos afetando mais, até o pessoal fala o seguinte, não tem jeito a gente dar evangelização para a pessoa que está com fome. A gente tem que primeiro dar a sopa, dar o alimento. Bom, gente, está todo mundo enganado, agora vamos conversar de Jesus. Entendeu? Né? Então, as nossas primeiras necessidades, a gente vai ter que dar um jeito de tentar equacionar. Mas nos nossos pedidos, nós precisamos incluir um pedido de abertura da cabeça no sentido de descobrir os valores do mundo maior. E à medida que nós vamos entendendo que esses valores estão muito superiores aos problemas materiais, os problemas materiais vão se tornar pequenos. E quando eu estou agarrado a eles, eles são monstruosos. Vou falar um negócio aqui, só para alguém já sei que tem minha menina tem medo de barata. Ela está administrando. Mas a barata, na hora barata, ela se sente a barata um monstro. Está focada no problema. Quando a gente arrumou a solução do aerosol lá, a barata diminuiu.
Percebe? Então, os nossos problemas, à medida que a gente vai tomando pé dessa grandeza do amor divino, os nossos problemas, sem eles alterarem, eles vão diminuir. E aí, com essa força que nós vamos conseguindo, entendendo que os nossos problemas são menores, nós vamos começar a buscar outras coisas. Quando eu estou apegado na matéria, eu estou buscando melhor salário, melhor posição, descanso, feriado, ou seja, estamos preocupados com os bens materiais. Quando nós nos ligamos às energias superiores, a minha busca vai ser outra. E nós estamos buscando aqui hoje. Só que essa busca verdadeira de coração, ela precisa continuar depois a gente sair daqui. E aí vem o bater, porque nós já sabemos qual é a busca. Nós vamos encontrar, nós vamos buscar e nós temos que bater. O bater é efetivamente o trabalho. E não tem jeito da gente encontrar essa casa maior de Jesus, se não for servindo o próximo. A gente tenta lembrar do próximo. Está lá fora, próximo está na nossa casa, próximo está no meu trabalho. Então, nessa questão do próximo, e nessa lição do Emmanuel, de se nós tivermos amor, vamos enxergar o mundo de forma diferente. Quando a gente tem amor, nós vamos despertar luz nos nossos corações. E quando a gente desperta luz nos nossos corações, o que acontece? A gente começa a espalhar luzes nos nossos contatos, na nossa palavra, nos nossos relacionamentos, no nosso olhar, porque a gente olha com julgamentos. Então, quando a gente despertar essa luz de amor no coração, nós vamos enxergar o nosso mundo diferente. Olha que maravilha que é o nosso mundo, gente. Apesar de guerras, apesar de conflitos, apesar de tudo que acontece que às vezes a gente vê de ruim, o mundo é maravilhoso. Sabe por quê? É oportunidade de vida. E esse é o melhor mundo que nós merecemos. E esse é o mundo que, se a gente quer melhor, construamos o melhor. Então, tem uma passagem lá no comecinho da Bíblia, tem um livro o primeiro livro da Bíblia, chama Gênesis. É o livro da Gênesis de Moisés. Lá no primeiro capítulo, os primeiros versículos, fala que Deus criou a terra e o sol, a terra e os céus. Só que estava tudo escuro. Aí no terceiro versículo, fala assim: e Deus fez a luz, faça-se a luz. E fez a luz. Então a gente percebe o seguinte, gente. Deus fez a luz, conforme está lá na Gênesis, não é? Por quê? Porque ele já era inteiramente amor. Então a Gênesis é um livro, vamos dizer assim, para a gente interpretar, né? Não é tudo ao pé da letra, porque o Deus não foi fazendo aqui, ali, criou o homem e tal, fez que, mas deu certo, então vou fazer mais. Então, aquilo lá vamos dizer assim, é como se fosse de acordo com o nosso nível de interpretação há 3.000 anos, 3.500 anos. Então,
a gente começa a entender que aquilo lá não é o pé da letra que a gente deve entender. Mas o que eu quero me referir, conforme o Pedro sugeriu, né, não tem uma particular interpretação. Mas Deus, a primeira coisa que ele fez foi a luz. Já tinha a terra, tinha o céu, era treva. Então, o grande desafio de cada um de nós, a gente fala assim, eu tenho que aprender a amar. Mas, se nós amássemos, se nós conseguíssemos amar num passo de mágica, assim, bom, agora eu sei amar, o que eu faço com isso? Então a gente aprende a amar no dia a dia fazendo. Não tem outro jeito. Só que aí vem um momento de despertamento. E cada um de nós tem um momento. Para Saulo de Tarso, que momento que foi a hora que Jesus apareceu para ele na porta de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela energia de Jesus o envolveu, ele já ajoelhou, caiu lá na... Vocês dizem que é cavalo, não sei se é cavalo ou camelo na realidade, né? Mas caiu do cavalo lá, vendo, Senhor, o que queres que eu faça? E já a força de Jesus envolveu ele. A moral de Jesus, com amor. Porque Saulo iria entrar em Damasco para sacrificar cristãos. E esse amor de Jesus não foi para brigar com Saulo, foi para envolvê-lo com amor. E esse amor transformou Saulo, que se for o nosso Paulo de Tarso. Então, seja na nossa casa, seja no trabalho, na rua, o amor transforma. E vamos lembrar do refrão, se a gente pensa em Jesus, nós só vamos querer amar. Aí eu vou lembrar também de uma outra canção que o pessoal canta aqui, que fala o seguinte, do pedir e obtereis. A melhor oração, vocês lembram? É o amor. Então essa oração do amor, ela contagia, ela é harmoniosa, ou vamos dizer assim, ela nos envolve. Então, o que fica para nós nesse processo de pedir, buscar, bater, essa sequência? O que nós estamos pedindo? Vamos pedir libertação da matéria. Pedir, vamos ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, né, pedir e obtereis, tem lá no item 9, 10, está falando, pedir luz, pedir força, pedir capacidade de enfrentar os problemas, e os problemas vão te auxiliar. Aí os Espíritos falam o seguinte, lá nesse capítulo, como é que funciona a prece? E nós vamos lembrar de uma outra passagem, que ali já é de Emmanuel. Emmanuel fala para nós o seguinte, todos os nossos propósitos são oração. Então Emmanuel fala para nós lá no livro Taça de Luz, na lição que chama Orar. Falou de Chico Xavier. Então, vamos lembrar disso aí. Qualquer propósito nosso, propósito o que é? Desejo, objetivo, projeto, é oração. Aí eu pergunto, como é que está a nossa oração diária? Como é que estão os nossos propósitos? Como é que está o meu coração? Estou com ódio, estou com rancor, estou com tristeza, estou com confiança, estou com esperança, estou com alegria, estou disposto a colaborar. Como é que está a minha oração? Percebe isso?
Então a nossa oração não é só aqui. A nossa oração é o tempo todo. E aí Emmanuel fala para nós que, de acordo com a nossa oração, nós vamos ter as companhias para fazer ela ser executada. Que responsabilidade que nós temos, já pensaram? Em todos os pensamentos, conforme Allan Kardec nos esclarece. Como é que a oração funciona? Quando a gente pensa, vou falar uma coisa aqui. Vamos pensar na Olimpíada lá em Paris. Já estamos lá. Pensou, chegou. Então, o pensamento que a gente tem vem do desejo. Eu estou na vontade de descansar. Já é um desejo, já é uma oração. E esse desejo vem dos nossos sentimentos. Se eu tenho sentimento de confiança, um sentimento de esperança, o meu desejo vai ser nesse sentido. Se eu tenho pessimismo, meu desejo vai ser, não está ruim, vou ficar quieto, tá. Então, aquilo que nós estamos pensando, nós estamos orando. E aí nós vamos fazer a última reflexão nossa. Vamos então despertar essa luz que nós temos aqui abafada no nosso coração. Por que ela está abafada? Por causa das nossas preocupações materiais, as mais diversas. Nós temos compromisso, vamos cumprir com os compromissos, mas não pode ser a prioridade do nosso coração. Vamos cumprir o compromisso com amor, com carinho, com compreensão. Então, é forma diferente. Mas, e que nessa transformação que nós vamos fazer essa luz que temos no coração aflorar e vamos ser mensageiros de Deus. Lembrando lá do livro Gênesis, lá de Moisés. Deus achou que tinha muita treva e resolveu, faça-se a luz. E veio a luz para nós. Então, Deus nos deu luz. E está falando para nós assim, irmão, Fausto, faz um pouquinho de luz à sua volta. Então, nós todos somos portadores dessa luz para dissipar trevas. Lá no Gênesis fala, fez a luz e acabou com a treva. Então, quando a gente faz luz no nosso lar, faz luz no nosso trabalho, faz luz na rua, faz luz nas nossas conversas, faz luz no WhatsApp, nós estamos dissipando trevas. E para a gente encerrar, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma amiga nossa estava comentando, porque já está terminando. Pode ficar. Uma amiga nossa estava comentando que lá no grupo da família dela estava uma briga. Começou com um problema de política, não sei o que, estava uma briga e gente atacando o outro com agressividade e tal. E ela, vendo aquelas mensagens, um refutando e tal, desmerecendo o outro e tal, ela falou assim, gente, o que eu posso fazer para amenizar isso? Ela estava fazendo um enxovalzinho para criança. Eu falei assim, gente, bateu uma foto no enxovalzinho. Falou assim, gente, queria mostrar para vocês, olha o enxovalzinho que eu estou fazendo aqui, alguém quer me ajudar? Acabaram as mensagens. Então, pensando nesse aspecto, ela fez luz. Percebem que uma simples atitude, ela já estava fazendo a luz no enxovalzinho. Já pensou a luz que vai chegar numa casinha necessitada com um enxovalzinho? Maravilha, né? Ela estava fazendo luz ali e resolveu fazer luz no WhatsApp. Então, que nós possamos fazer luz à nossa volta. Que Jesus nos ampare a todos.
nos dê a força para seguir a nossa jornada. Espero que essa reflexão nossos desafios de fazer luz onde nós estivermos. Pode ser no meio da briga, pode ser no meio da discussão. Vamos fazer luz. Vamos enxergar o outro como um companheiro de jornada que às vezes não sabe, não compreende, não entende as coisas conforme a gente já teve a oportunidade de conhecer. Então vamos contagiar. E esse contágio, gente, nos traz alegria íntima e a gente contagia a alegria também. E a gente dissipa trevas. Aí a gente percebe que pequenas ações, nós estamos mudando o mundo à nossa volta e estamos colaborando com Deus. Que Deus nos ampare a todos. Eu agradeço a oportunidade, que espero que tenha sido útil. Obrigada.